Nosso entrevistado de hoje é seu Nilson. Seu Nilson, hoje estava conversando com um amigo e mandei a seguinte mensagem para ele. A minha avó já dizia pela manhã, hoje está sem eira e sem beira. Você já ouviu essa expressão? Muitas vezes. O senhor quer tentar explicar para a gente o que significa isso? Sem eira e sem beira, eu subentendo que seja assim, uma coisa que não tem lógica. Que tal, ou então quando se fala, fulano não tem eira nem beira, isso. Ou seja, fulano não tem nada. Isso. Maravilha, parabéns. Porque a minha avó sempre dizia isso, seu Nilson, e eu quando estava viajando, aí eu passei pela cidade de São João del Rei, e aí eu vi um guia turístico explicando essa situação para um rapaz de uma determinada casa. Falando, tá vendo aquela casa ali? Ela tem eira e tem beira. Porque antigamente as pessoas que tinham posse, as casas deles tinham eira e tinha beira. Então as casas que não tinham nem eira e nem beira, era casa de pessoas que não tinha, né, posses. Então faz sentido, né? E esse ditado acabou ficando dessa forma, quando você cita esse ditado, é que fulano não tem eira nem beira, ou seja, fulano não tem nada, fulano está numa situação complicada. Amém. Seu Nilson, na sua infância, o senhor tinha eira e tinha beira? Rapaz, na minha infância, a gente não tinha nem eira nem beira. Morávamos na roça e era uma vida muito difícil, isso há 60 anos atrás. Sim. Então era uma vida muito difícil, que a gente só tinha mesmo aquilo que se produzia na roça. Então a gente vivia longe da cidade e vivia no campo. Então dinheiro era só uma vez por ano na panha de café. Caramba! E no resto a gente vivia, que tinha muita fartura, galinha, porco, só não tinha carne de gado. Carne de gado só quando meu avô matava uma vaca uma vez por ano. Mas a terra era de vocês? A terra era do meu avô, mas só que morávamos, todos os filhos de meu avô moravam nessa colônia. Aí cada um tinha a sua gleba de café. Só que quando se ia apanhar café, juntava todo mundo, hoje vai pegar o café de fulano, ia todo mundo para lá. Vai pegar o café de Beltrano, ia todo mundo para lá. Aí era todo mundo junto. Era separadas os cafezais, mas na hora de pegar era todo mundo junto, todo mundo se ajudando. Em que estado que era, seu Nilson? No Espírito Santo, no município de Colatina. Ah, Colatina. Distrito de Novo Brasil. Não é tão longe daqui, né? Está Não. quantos quilômetros, mais ou menos? Rapaz... Colatina é sentido a Vitória, né? Deve aqui... dar... Não, mas porque indo para Colatina a gente passa por dentro. Pode passar pela 101, mas eu prefiro passar por dentro, que é mais próximo. Então, o município de Novo Brasil fica antes de chegar em Colatina. Quando você está quase chegando em Colatina, você entra à esquerda e vai para Novo Brasil. Maravilha. O senhor lembra então do seu avô? Lembro. O nome dele, seu Nilson? Modesto Goulart. Como? Modesto Goulart. Goulart? Ué, nós entrevistamos um Goulart aqui, será que é parente? Rapaz, pode até ser, porque assim, a família Goulart era uma família muito grande. E só que aquilo espalhou todo mundo, né? Hoje em dia tem muitas pessoas com o mesmo sobrenome que podem ser parentes, mas nem se conhecem. Pois é, porque não é brasileiro esse sobrenome. É brasileiro. É brasileiro, Goulart? É que meu avô é mineiro, daqueles mineirão antigo. Antigo. E o nome da sua avó? Maria. Maria Gonçalves Goulart. Maria Gonçalves Goulart. Tios, tem lembrança, seu Nilson? Tenho lembrança dos meus tios, até convivi muito com eles. Hoje em dia eu só tenho um tio vivo, ele mora em Vitória. Mas eu me lembro bem dos meus tios. Os nomes deles para ficar registrados. José, Cidália, Ana, Joaquim e Júlio. 5? E o tio Lindolfo, que é só o que está vivo hoje. São 6, então. E tem minha mãe, né? Sim. Que é Dalvina. E tio Lindolfo é o que hoje ele está com 80 anos. E ele mora em Vitória? Mora em Vitória. Em Vitória.
A vida, então, no campo era de produzir para o próprio alimento ou conseguia negociar com outras pessoas da região ali, seu Nilson? Naquele tempo, isso há 60 anos atrás, João, não existia meios de transporte, né? As estradas eram boas, então não tinha como você sair de Novo Brasil, do município de Novo Brasil, para ir a Colatina, para negociar pouca coisa. Então, só se produzia mesmo para subsistência. A única coisa que era negociada, mas assim mesmo não vendia-se mesmo na roça, era o café. Que o café, como era uma colheita maior, os compradores iam na porta. Na porta buscar. Mas o restante era só para subsistência. Maravilha. Seu Nilson, então, o senhor viveu quantos anos na fazenda? Até que idade, né, o senhor viveu na fazenda? Rapaz, a idade certa eu não me recordo. Mas eu saí da roça ainda criança. Bem criança, ainda eu devia ter acho que uns 9 anos por aí. Aí meus pais resolveram mudar para a cidade. Aí fomos para a cidade, eu comecei a estudar e tal. Momento do seu registro, que da maioria das pessoas que a gente entrevista aqui, eles falam que chegaram, né, os pais levaram para registrar, muitas vezes alguns não sabiam nem a idade certa. Põe 8 anos aí, põe 10 anos aí, com você não ocorreu isso não, né? Não ocorreu não, porque quando eu nasci, que como no Brasil ficava próximo e tinha cartório, aí meu pai já foi lá e registrou. Já registrou, já. O nome do senhor completo ficou como, seu Nilson? Nilson Antônio Salvador. Nilson Antônio Salvador. Seu Nilson, o senhor tem quantos filhos? Eu tenho 5. Quais são os nomes? Né? Luiz Magno, Juliana, Luiz Cláudio, Nilciane e Nilson Júnior. E netos? Muitos? Netos? Eu tenho pouquinhos, eu só tenho 10. 10 netos. Dá para lembrar ou não? Se quiser, à vontade. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Tudo bem. Alana, Érica, Juliano, Leozinho, Saulo, Mateus, Henrico, Breno, Ana Luísa, faltou um. Faltou? A minha netinha que mora em São Paulo, que ultimamente eu tô com a mente meia. Tá travando, mas eu tenho a netinha. Eu lembro da netinha que mora em São Paulo. Mora em São Paulo. Que é filha de Juninho. Que eu não consigo lembrar agora. Não vai conseguir lembrar até o final. Porque minha mente, quando a gente vai ficando meio idoso. Seu Nilson, o avô, ele é pai 2 vezes ou não? Rapaz, avô é engraçado, porque você cria seus filhos, você tem um rigor, aí você não deixa os filhos muito à vontade, não, fica levando eles. E já o avô, acho que como ele não tem a obrigação assim, tem obrigação, mas não vai tirar a obrigação do pai, que é de educar, de dar estudo, essas coisas. O avô não tem aquela obrigação de estar lá no dia a dia para fazer essas coisas. Então, quando a gente encontra o neto... Né? É só festa. É uma festa. Hoje mesmo eu fui lá na casa de Magno, fui lá pegar um negócio com ele e vi minha netinha, a Ana Luísa, que tá novinha, tá com 3 meses. Aí eu brinco e ela ri, é a maior festa. Seu Nilson, a experiência com filho homem e filho mulher, ou neto ou neta, existe alguma diferença na criação, no tratamento? Que algumas pessoas falam, a filha mulher é diferente do filho homem. E aí, eu como não passei pela experiência, eu sempre pergunto, né? Ô Luizão, diferenças existem, ainda mais assim, eu fui criado de uma maneira mais rígida, então hoje em dia eu já não penso mais dessa forma, mas antigamente a gente pensava assim, filho homem tem que ser educado pelo pai, o pai tem que dar os exemplos, tem que dar os puxões de orelha, e a filha mulher é a mãe que tem que puxar a orelha, tem que conversar, tem que explicar as coisas. Hoje as coisas já não acontecem mais dessa forma, né? Hoje você pode criar, você cria um filho homem, filha mulher, e você pode conversar com eles tranquilamente. Mas antigamente não se aceitava
que as coisas fossem dessa forma. Que hoje é tudo mais liberal. Verdade. Falando em mais liberal, a sua experiência na escola, seu Nilson, quando o senhor saiu da fazenda, que veio morar na cidade e foi para a escola, a sua experiência foi boa? Como é que foi esse período? Ô Luizão, sempre o período escolar é um período bom, é uma fase boa da vida. E antigamente, eu estou fazendo outro, só vou no antigamente. Verdade. Na verdade antigamente, né? Principalmente no período da ditadura, que a gente chegava na escola, a gente tinha que ficar na fila, quando tocava o sinal ia todo mundo para a fila, aí se cantava o hino nacional, entrava todo mundo certinho para dentro da sala de aula. E quantas brincadeiras, nossa, naquele tempo o pessoal reclama de bullying hoje. Sim. Hoje, bullying hoje é uma confusão. Correto. Mas naquele tempo, botar apelido nos outros era uma gozação. Cada um tinha que ter um apelido, senão não dava certo. O senhor lembra do seu? Não. O meu era narizinho de bode. Mas o segredo era não apelar, né? Se você apelasse, aí tava complicado. Aí o apelido pegava. Seu Nilson, o senhor é casado, né? Casado, graças a Deus. Há quanto tempo? Só 40 anos. 40 anos. É. Fala um pouquinho pra nós aí do seu relacionamento, né? 40 anos de casado. Ô, Luizão, E com quem, né? o nome da minha esposa é Ana. Eu a conheci em São Mateus. E nós começamos, né, convivendo e tal, casamos. Tivemos nossos filhos, passamos por muitas dificuldades, porque a vida não é só mar de rosas, né? Correto. Então, depois de casado, eu passei um período sem trabalho, ela grávida, foi um período muito difícil. Mas graças a Deus, eu consegui trabalhar na época, na primeira usina que eu trabalhei, que foi lá em São Mateus mesmo. Aí daí para frente, as coisas foram se ajeitando e eu não fiquei mais desempregado. Aí, como você sabe que mesmo você não estando desempregado, você tendo seu trabalho, você tem pelo menos como manter sua casa. E aí, que seja ganhando muito ou ganhando pouco, mas você consegue ir levando a vida. Correto. Esse período que o senhor nos apresenta como esse momento de dificuldade, seu Nilson, ela estava grávida do primeiro filho? Não, na época que eu passei essas dificuldades, ela estava grávida de Cláudio. Aí, e eu fiquei parado, sem trabalho, e a situação ficou feia. Mas, graças a Deus, eu consegui superar. Sim, porque a gente pergunta, seu Nilson, que muitas, para a comunidade hoje, né, a comunidade te enxerga como uma pessoa, digamos assim, uma pessoa em condições de subsistência, digamos assim, né, com uma certa tranquilidade. Então elas não imaginam que na sua história de vida o senhor possa ter enfrentado essas dificuldades, né? O negócio, Luizão, é que no decorrer da vida, né, quando a gente não nasce em berço de ouro, no decorrer da vida todo mundo passa dificuldades. Sim. Porque quando você é novo, você não tem experiência. E às vezes você tem até oportunidade de ganhar um dinheiro, de ficar, mas você, como não tem experiência, aquilo que você ganha é aquilo que você gasta. E a gente não pensa muito no que vem no futuro. Porque você na verdade, você nem imagina nada do futuro, você só quer viver. E chega uma hora que esse só quero viver vai te fazer falta, né? Porque você podia ter guardado e não guardou. Não guardou. Mas se for um homem que teve muitos vícios, fumou, bebeu... Não, eu bebia, não era assim, beber exagerado, né? Mas eu tinha... Era um vício, porque eu bebia, eu tomava cerveja quase praticamente todo dia. Então, fumava. E conforme os anos vão passando, a gente vai ficando mais experiente, a gente vê que essas coisas são
coisas desnecessárias na vida. Hoje eu bebo, mas eu tomo uma cervejinha e acabou. Eu não faço farra. E fumar eu parei, que estava me prejudicando. Na época eu senti uma dor de estômago terrível. Aí eu parei de fumar, mas parei na bruta. Peguei uma cigarra, amassei, joguei fora e falei assim, ó, a partir de hoje eu não fumo mais. E acabou, nunca mais fumei. Algumas pessoas contam quem tem essa força de vontade, né? Principalmente para parar de fumar. Então, o senhor é uma pessoa de decisão, então. Eu tomei uma decisão, falei, não. E por isso que eu sempre falo com as pessoas, pessoal, vício não existe. Se a pessoa tiver força de vontade, ela domina qualquer vício. Mas ela precisa de ter força de vontade. Às vezes precisa de ajuda. Sim. Mas o principal para se dominar um vício é força de vontade. Porque não adianta você tomar remédio se você não tem vontade de fazer. O remédio não vai fazer efeito. Se você está doente, você toma um remédio, mas não está com vontade de sarar, você não vai conseguir sarar. Senhor Nísio, essa primeira empresa que o senhor trabalhou, essa primeira usina, o senhor ficou lá há quanto tempo? Luizão, eu trabalhei na Almasa. Almasa? Lá em São Mateus. Eu trabalhei 3 anos e meio, mais ou menos. E que cargo você ocupava lá, senhor? Eu entrei como técnico de laboratório, que na época se chamava de analista. Eu entrei como analista, mas sempre eu fui uma pessoa que sempre procurei sempre aprender. E sempre achava que quando você é empregado, você tem que fazer o seu trabalho e procurar fazer mais alguma coisa. Porque essa mais alguma coisa é que vai te dar a oportunidade lá na frente. Porque se você só cumprir suas obrigações, o patrão também só vai te ver como aquela pessoa que só faz o básico. E para você se sobressair, você não pode. Você tem que fazer o seu e procurar aprender o que tem para frente para aprender, para você progredir na empresa. E foi o que eu fiz. De lá, o senhor veio para a Serra dos Emorés ou foi para outra cidade? Não, de lá, quando eu saí, eu vim para DASA. Para DASA. O senhor chegou aqui quando, senhor? Eu cheguei aqui em 86, 1986. Olha, foi no início, né? No início da DASA. Não tinha, quando eu cheguei, não tinha nem começado a primeira moagem. A primeira moagem. O senhor chegou praticamente... Eu vim na época nós viemos várias pessoas, nem só eu. Primeiro veio Dr. Ramos. Conheci Dr. Ramos. Aí Dr. Ramos estava trabalhando aí surgiu uma vaga de químico, aí chamaram Eupídio. Seu Eupídio, conheci. Aí veio Eupídio. Aí Eupídio trouxe um monte de gente, porque como a usina estava começando, não tinha profissionais. Correto. Aí ele tirou várias pessoas da usina lá e trouxe para cá. Aí o senhor chegou aqui e foi trabalhar em que área? Quando eu cheguei aqui na DASA, eu fui trabalhar na microbiologia. Explica para nós, para quem está ouvindo, o que é isso, Zé Nísio? Microbiologia é a parte do laboratório, na usina, que trata das bactérias, dos seres vivos, que a levedura é um ser vivo. Então você tem que estar ali de olho nela, estar vigilante para não deixar que as bactérias tomem conta e ela morra. Então eu trabalhava nessa parte, eu fazia a parte de microbiologia para controle vamos dizer assim, um controle de pragas. Das canas nas roças ou na produção do álcool? Na produção, nas dornas de fermentação. Então vamos explicar um pouquinho mais, porque eu acho que os ouvintes como eu não entenderam 100%. Então depois que faz aquela moagem, tira aquele caldo de cana, como é que é? Na época ainda era caldo cru, ou seja, do jeito que ele saía da moenda, sim, ele ia para a destilaria. Aí quando chega na destilaria, ele é distribuído em dornas. Sim. Que a dorna tem uma parte de fermento e a parte de caldo que vai sendo adicionada até a dorna encher. Aí só que nesse período você tem que estar de olho, você tem que estar controlando a viabilidade da fermentação, ou seja, para ver quanto você tem
qual o percentual que você tem de fermento vivo dentro daquela dorna, o que você tem de bactérias ali que tem uma... Sempre vai ter, mas tem que ser uma quantidade suportável. Porque senão você vai ter prejuízo no resultado final. No resultado final, porque as bactérias se alimentam de açúcar. E só que as bactérias não produzem álcool. Quem produz álcool são as leveduras. Sim. Aí então, se você não eliminar as bactérias, você vai tirar a comida da levedura e ela vai deixar de produzir o álcool. Então, o seu papel dentro da usina ali é um papel importantíssimo, né? E até hoje, toda usina, se ela não tiver um laboratório, só que hoje modernizou muito. Os equipamentos conseguem dar uma resposta num tempo mais curto e com a segurança maior. Hoje as coisas são mais modernas, mas toda usina que se preza, ela tem um bom laboratório. Porque se ela não tiver um bom laboratório, ela trabalha no escuro. Eles não sabem o que eles estão perdendo. Não dá para... as previsões de produção... Então, você tendo um bom laboratório, você sabe o que está acontecendo. Se você começar a ter uma perca, você vai correr atrás, vai descobrir o que está acontecendo para eliminar aquela perca. Entendi. O senhor ficou de DASA há quantos anos? Rapaz, eu fiquei na DASA, eu acho que bem uns 30 anos. 30 anos de DASA. Só que nesse período que eu fiquei como microbiologista foi curto. Sim. Porque você já viu aquele ditado, em terra de cego quem tem um olho é rei? Sim. Pois é. Então, quando eu cheguei na DASA, o pessoal não sabia nada, né? E algumas pessoas que vieram de fora, era aquilo que eu te falei, eles trabalhavam no laboratório, mas fazia o dele. Ele só sabia fazer aquilo, ele não sabia fazer outra coisa. Então quando eu fui para o laboratório, quando eu vim para cá, eu sabia fazer a minha parte e sabia fazer a parte dos outros. Sim. Então eu sabia fazer tudo dentro do laboratório. Inclusive eu sabia fazer até o boletim diário que era feito de manhã, eu sabia fazer. E mexia com carregamento de álcool. Então, quando começou a usina a funcionar realmente, começou a moer, aí eu pude mostrar o meu trabalho, o meu conhecimento. Aí por isso eu passei pouco tempo como microbiologista e Luciano na época já me passou para encarregado do laboratório. Aí você ficou esse período como encarregado de laboratório? Não. Ou chegou a ocupar outros cargos? Aí eu fiquei pouco tempo também como encarregado de laboratório. Aí eu passei para encarregado de produção. Encarregado de produção é que toma conta da produção e olha a usina em geral, porque à noite só fica o encarregado de produção, não fica mais ninguém. Então ele tem que se virar. Correto. De dia tem vários encarregados de setores, mas à noite o encarregado de produção é sozinho. No meu entendimento, então, senhor Nilson, além da pessoa ter o conhecimento específico na sua área, ela precisa buscar conhecimento em outras áreas, porque quando a oportunidade aparecer, ele não só vai ter conhecimento na sua área específica, mas também em outras áreas, e também com isso, de contrapartida, ele vai ter condições de trazer para perto pessoas para trabalhar, e falando assim, ei, faz aqui, e se a pessoa, talvez nessa oportunidade, tiver algum questionamento, você vai ter condições de falar com ela, não, eu estou te falando porque eu sei, que eu já passei por esse cargo, já passei por essa situação. Fica até mais fácil administrar as pessoas, né? Ô Luizão, qualquer coisa que a gente vai administrar depende de conhecimento. Porque a coisa mais difícil que tem é você administrar uma coisa que você não conhece. Porque qualquer um pode te enrolar. Você não conhece. Então o cara chega, você acha que é de um jeito, o cara chega e fala que é de outro. Mas como você vai ter certeza que aquilo que a pessoa está te falando é o certo? Então não tem jeito, você tem que conhecer. Se você quer ser um bom encarregado, você tem que conhecer um bom chefe. Você tem que conhecer aquilo que você está fazendo. E o mais importante, você tem que ser humilde. Porque um chefe sem humildade, ele não chega a lugar nenhum. Porque, na verdade, o cara pensa que manda, mas ele não manda. Ele administra aquilo, mas não é aquele eu mando. Sim. Não é dessa forma. Porque se o cara chegar pensando no eu mando, ele quebra a cara. Porque
você que trabalha com uma outra pessoa ao seu lado, você tem que se mostrar amigo daquela pessoa. Você tem que estar junto com ela nas horas que ela precisa. Se ela não sabe, você tem que ensinar. Mas sempre ser amigo. Porque se você tem um amigo, você evita de ter um inimigo. Boa. Porque se você tiver pessoas que não gostam de você, próximo de você, o que vai acontecer? Você não enxerga tudo. E aquela pessoa, como ela não gosta de você, às vezes ela vai ver o problema, mas assim, eu não vou falar que eu vou deixar ele se lascar para lá. E é o que realmente acontece. O cara acaba quebrando a cara. Infelizmente. Seu Nilson, quando o senhor fala humildade, então humildade não significa andar descalço, andar com roupa rasgada, andar de qualquer jeito na rua. Humildade tem nada a ver com isso, né? Não. Você pode andar de terno e ser uma pessoa humilde. Você pode ter um cargo elevado de uma empresa e continuar a ser humilde. Humildade é uma coisa... Tem gente que fala assim, vem de berço. Eu falo assim, não, vem do coração. A pessoa que é humilde é uma coisa que está nela. Porque às vezes ela vem de uma família que tem um monte de gente egoísta. Aquelas pessoas que nasceram ricas e que não valoriza o ser humano. E o cara pode vir de uma família dessa, eu conheço várias pessoas, e ser uma pessoa humilde, uma pessoa de fácil acesso. De fácil acesso. Porque quando você trabalha também com uma pessoa humilde, você aprende muita coisa. Quando você trabalha com uma pessoa egoísta, você não tem coragem. Primeiro, você não tem coragem de perguntar. Tá. Porque se você perguntar, te dá logo uma patada, aí a vantagem de você trabalhar com um ser humano humilde é que você pode se aproximar dele. Correto. Ô, senhor Nilson, esse período que o senhor esteve na DASA, a gente sempre ouvia algumas pessoas dizer assim, procura seu Nilson, leva o currículo lá do seu Nilson. Seu Nilson ajuda muita gente. Então o senhor, na verdade, nesse período também possibilitou que várias pessoas pudessem trabalhar na indústria, né? Através das suas amizades dentro da empresa, né? Ô, Luizão, eu sempre procurei ajudar os jovens de Serra, porque a usina, com o passar dos tempos, né, tinha que formar os profissionais, porque não ia ficar dependendo de profissional de fora. Então, desde quando eu comecei a trabalhar como encarregado de produção, eu sempre tentei ajudar os jovens daqui de Serra. E levava essa meninada toda para trabalhar nas asas, e uma grande parte deles se tornaram profissionais. E hoje tem muitos que trabalham na DASA ainda, tem alguns que trabalham na Bel, mas todos aprenderam lá dentro. Então, para mim, eu me sinto orgulhoso de saber que eu pude colaborar com a juventude aqui de Serra, dando a eles condições de trabalhar e ter uma profissão. Seu Nilson, eu trabalhei na DASA durante 7 anos. Nesse período, trabalhei na área agrícola, né? Mas antes disso, e eu ainda menor de idade, eu cheguei a trabalhar no plantio de cana e tive a oportunidade de conhecer seu Ramos. E eu lembro muito bem, um dia ele chegou na roça, né? E ele sempre muito agitado, né? Seu muito agitado, e acho que ele andava num Fiat, não sei se era um Fiat 147, né? Exatamente. Isso, e aquela adrenalina toda. E aí eu lembro muito bem que eu estava lá trabalhando, eu, muito jovem ainda, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu estou observando aí, e você está trabalhando igual homem. Você pode continuar trabalhando, que eles vão te pagar igual homem. Você pode ficar tranquilo. E realmente, quando eu ia receber meu pagamento lá, eu recebia igual homem, né? Apesar de ser um pouco franzino naquela época, que naquela época era permitido, né? A lei trabalhista era diferente, a gente trabalhava no corte, no corte nem tanto, naquela época era plantio mesmo, né? Da cana-de-açúcar. E também tive uma experiência com o seu Apídio, né? Já foi na usina logo no início, quando eu entrei, mas ele trabalhando na indústria.
Então, a experiência que o senhor teve com essas duas pessoas, o pensamento que vem no senhor também é de gratidão ou não? Vou te falar uma coisa. Eupídio era um cara, era uma pessoa ele era muito sério com as coisas dele. Era uma pessoa que gostava das coisas muito certinho. Ele não tinha, se você o procurasse para alguma coisa, não tinha esse negócio dele falar, vou ver. Ele te falava sim ou não. Então, eu trabalhei com ele lá no Espírito Santo e eu toda a vida fui muito ranzinza. Eu era meio ranzinza. E ele nordestino, então de vez em quando a gente começava a querer se estranhar, né? Como diz o povo, tupiar. Tupiar. Mas só que era assim, não era aquele estranhar de brigar e coisa não. A gente rasgava um pouco de pano ali, aí acabava aquilo. Foi por isso, mesmo lá em São Mateus ainda, que ele me passou para encarregar do laboratório, exatamente por isso. Porque eu encarava ele de frente, batia de frente com ele, então ele falou assim, já que você bate de frente mesmo, você... Tem coragem, né? Aí, quando nós viemos para cá, logo no início, eu não trabalhei com ele, trabalhei com o Luciano, que é gente muito boa. E depois eu voltei a trabalhar com ele. Quando eu passei para encarregado de produção, voltei a trabalhar com ele. Então muita gente reclama, fala que o seu Eupídio... Mas não, ele era uma pessoa que gostava das coisas corretas. Ele era um nordestino meio zarro, gostava das coisas corretas. E o pessoal às vezes confundia isso com uma pessoa ruim. Embora que depois de muitos anos ele fez o Provida, aí ele mudou muito aquele pensamento nordestino dele. Provida é... Provida, hoje, mas deve existir eu aí, lembro. Não aqui na região. Não sei explicar o que era de fato, mas eu lembro. Provida era uma... Não era nem seita, nem sei te explicar direito o que seria. Era pessoal que se reunia, mas que na verdade a gente só... O objetivo de fazer o bem, né? Só o objetivo era só fazer o bem. Correto. No Provida não fazia nada de errado. Filantropia seria a palavra? Filantropia? Não. Ajudar o próximo, né? Mais ou menos isso. Então, e também aquilo te ajudava a pessoa em si. A pessoa, o interior, né? O interior. E ele, depois que ele fez Provida, ele se tornou assim, uma pessoa mais leve, mais suave. Mas eu convivi com o Eupídio durante 27 anos. Então, eu vi os filhos dele crescer, ele viu meus filhos crescer, então a gente tinha uma amizade muito grande. E Dr. Ramos, eu não tinha muita amizade porque ele era de outra área, era do campo. Por que as pessoas chamavam ele de Dr. Ramos? Ele era doutor? É porque, na verdade, isso é uma coisa que vem do Nordeste. Ele era engenheiro agrícola. Entendi. E Eupídio era engenheiro químico. Só que no Nordeste, os nordestinos, eles tinham esse costume de chamar as pessoas de doutor. De doutor. Aí, e Dr. Ramos veio e acabou que todo mundo ficou como se fosse um apelido. Todo mundo é Dr. Ramos, e ficou. Já Eupídio a gente não chamava de doutor, só de Eupídio. Mas Ramos, todo mundo chamava ele de Dr. Ramos. Quando o senhor chegou em Serras dos Amoreiros em 86, qual foi a primeira impressão? Falei assim, que cidade é essa? Qual foi o seu primeiro momento aqui em Serras? Rapaz, quando eu cheguei em Serras dos Amoreiros, aqui perto da rádio mesmo, que dá para ver a cidade toda, eu gostei demais. Sério? Quando eu vi a cidade toda arborizada. O lugar que eu quero morar. É o lugar que eu quero morar. Tanto que eu nem quis morar em Nanuque. Eu preferi... A maioria mudava para Nanuque. Mas eu preferi ficar morando aqui. E tanto você vê que hoje eu estou aposentado e continuo aqui. Morando aqui em Serras dos Amoreiros. O senhor pegou a administração de Célio, de Gica, de Dalmi, eu não sei se o senhor chegou a pegar também. Peguei. Quando eu cheguei aqui, o prefeito era Célio. E ele era o diretor-presidente da DASA. Da DASA. Então você teve esse contato com ele lá nesse primeiro momento. Logo quando eu cheguei, eu conheci ele. Célio, Dalminho, Gica.
Acho que foi de Célio para cá, né? Foi de Célio para cá. Porque a usina DASA é de Célio É que, na verdade, o grande mentor da DASA foi Célio Pinto. Célio Alves Pinto, Isso aí é inegável. Né? Correto. Porque ele correu atrás, lógico que teve, na época foram, se não me engano, 47 produtores que se juntaram para... Chamado de acionistas, né? Para construir a DASA. Mas o mentor mesmo do negócio foi ele. Senhor Nilson, o senhor teve uma experiência que a gente não pode deixar de perguntar, porque algumas pessoas da comunidade pediu que perguntasse, né? O senhor teve um momento político, né? O senhor participou do processo político de Serra dos Amoreiros. Qual foi a sua experiência desse período, senhor Nilson? Ô, Luizão, na época que eu participei do processo político, eu tinha a intenção de sair candidato a vereador. Aí, e como eu falei com todo mundo que eu seria candidato e tal, mas com o decorrer do tempo, isso já aconteceu no dia da convenção. Aí, Quilme e Lúcio me perguntaram se eu não queria ser o vice na chapa de Quilme. Aí, como na verdade, eu não sou político, não tenho paixão política. Eu ia entrar na política para ver como era. Aí, eu aceitei, participei, até gostei da campanha. Da dinâmica, né? Da dinâmica da campanha, de sair na rua, aquela coisa toda. Mas foi uma experiência. Uma experiência boa. Tem interesse em voltar a participar futuramente? Não. A nenhum cargo? Concorrer a algum cargo eletivo, de jeito nenhum. Mas por que, senhor Nilson? Já que o senhor gostou? Não, eu gostei da campanha. Mas, ô Luizão, cargo político hoje, você ser vereador, eu acho que envolve você se estressar, porque você sabe que nem tudo é mar de rosas. Infelizmente, não. Então, envolvimento familiar, né? Envolvimento familiar. Questões pessoais. Você começa a ficar muito exposto. Então, eu preferi me afastar disso para não expor minha família, nem me expor. E tá bom demais ficar sem ser candidato. O senhor é evangélico ou é católico? Não, eu sou católico. Há quanto tempo, senhor Nilson? Desde que eu nasci. Sério, a sua mãe, seus avós eram católicos? Ia na igreja naquela época? Todo mundo. Tinha certa distância ou não? Como é que era no domingo para ir na igreja? Ah, rapaz, no domingo era uma festa. Ir na igreja no domingo, lá na roça, principalmente na roça. Que a gente tinha que caminhar uns 5 quilômetros para ir para a igreja. E no domingo terminava a reza, né? Que missa era só uma vez por ano. Era? Que o padre não ia lá constante, era longe. Então as missas eram difíceis de acontecer. Aí a gente ia para a igreja, tinha a reza, depois da reza tinha o leilão. As quermesses, né? Aí, não, era leilão mesmo. Era leilão. O cara pegava, por exemplo, um frango. Sim. Aí estipulava aquele preço. O valor mínimo, né? Mínimo, e aí saía. Para arrecadar dinheiro para a igreja, para manutenção da igreja, né? E tinha muita coisa no leilão. Então, uma coisa assim bem diferente que normalmente aparece no leilão que o senhor possa lembrar. Tem gente que faz leilão da sogra, enfim, de um prato, né? Se eu lembro de alguma coisa assim interessante que foi leiloado. Não, assim, hoje em dia eu não consigo mais me lembrar, que tem muitos anos. Mas eram coisas normais. Às vezes coisas que a gente até tinha em casa. Mas como era uma coisa para ajudar a igreja, todo mundo comprava. Todo mundo dava lance. Sim. Até cana, o pessoal lá, você imagina fazer leilão de uma cana na roça, com a cana que todo mundo tem os montes. E era uma briga ali, né, para quem vai vencer o leilão. Mas acabava alguém arrematando, como se falava, a cana. A cana. A Igreja Católica aqui é o Senhor Bom Jesus. Então o senhor frequenta a matriz?
Frequenta a matriz. Que tem a Nossa Senhora Aparecida e a São Benedito. Yes. O senhor é devoto de algum santo? Ô Luizão, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. E sempre que posso, eu vou no santuário. Porque no santuário de Aparecida é um lugar onde a gente se sente bem com a gente mesmo, né? Onde você pensa de uma maneira diferente. Até uma vez que eu fui lá em Aparecida, aconteceu um caso, eu fui comprar umas meias de uma senhora que estava vendendo assim, ela e uma menina. Aí eu parei para comprar as meias, aí perguntei, tirei R$50 para pagar as meias. Aí a menina foi e falou, é R$20. Aí eu peguei os R$50, guardei e peguei 20 que eu tinha e paguei. Aí a mulher pegou o dinheiro e foi lá e pegou o troco, como se eu tivesse dado 50 e veio para me devolver. Aí eu peguei e falei assim, não, mas eu não paguei a senhora com R$50, eu paguei com 20. Aí ela falou assim, ô moço, ainda bem que o senhor foi honesto comigo. Aí eu falei com ela, assim, minha senhora, eu andei mais de 1000 quilômetros para vir aqui. Agora já pensou o que eu seria se eu chegasse aqui e roubasse da senhora R$30? Sentimento, um né? Sentimento. Quando voltasse para casa. Né? Não tinha a mínima lógica eu andar estudo para chegar lá e tirar o pão de uma pessoa. Senhor Nilson, o senhor consegue falar com Deus? Luizão, falar com Deus, todo ser humano, em seus momentos de oração, ele fala com Deus. Porque, embora que a gente não consiga entender, às vezes a gente não consegue entender a resposta, mas a gente fala. E muitas vezes Deus nos atende de uma maneira diferente, de uma maneira que a gente não entende, mas sempre é uma resposta. Ninguém fica sem resposta. Só falta para nós entender o que Ele está nos dizendo. Porque a gente às vezes passa por dificuldades e a gente quer sair da dificuldade de uma forma rápida. Acha que é só chegar, se ajoelhar e pedir a Deus e Deus vai te atender naquele momento. E na verdade não é assim, né? Deus tem a forma de nos atender, de nos consolar. Então, a gente precisa ter humildade e saber esperar e ter fé. Senhor Nilson, Deus existe? Para mim, existe. Você vê Deus, a gente vê Deus em muitas coisas. A gente que não consegue, a gente vê, só não consegue enxergar. Mas tem muitas coisas que a gente está vendo a presença de Deus. A própria vida, Luizão, é uma presença de Deus. Porque você já imaginou o ser humano, a complexidade do ser humano? E será que isso ia nascer da terra só assim? Uma bactériazinha que foi crescendo e se transformou num ser humano? Tem que ter um ser maior para ter imaginado isso. Não tem como. O universo é uma coisa perfeita. Então, eu acho que não tem como ele simplesmente ter nascido de si próprio. Correto. O senhor Nilson, o senhor hoje pede mais ou agradece mais? Ô Luizão, a gente tem o costume de estar sempre pedindo. Só que muitas vezes a gente se esquece de agradecer. Mas todas as noites, às vezes eu até peço, mas eu também agradeço. Porque só o fato de estar vivo já é uma coisa que a gente tem que agradecer a Deus. Então, cada dia é uma bênção. Então, mesmo que a coisa durante o dia não corra bem, que às vezes você acha que deu errado,
Mas talvez aquilo que deu errado poderia ter sido muito pior, mas com a ajuda de Deus, aquilo foi uma coisa que quase não te atingiu. Então a gente não pode se desesperar com as coisas que nos acontecem. A gente tem que sempre ter fé e achar que Deus está sempre presente em nossas vidas. Seu Nilson, se Deus ligasse para o senhor agora, ô, seu Nilson, vou dar uma oportunidade de o senhor voltar lá atrás e consertar alguma coisa. O senhor voltaria para consertar alguma coisa na sua vida para que ela pudesse estar diferente hoje? Ô, Luizão, é uma pergunta difícil, porque na vida a gente comete muitos erros. Não é um, nem dois, nem três, são erros e erros. Então, fica quase que impossível. Para mim voltar atrás para consertar as coisas, eu teria que renascer. Porque a vida é uma sequência de erros. Então, você vai errando, vai acertando, vai errando, vai acertando e com isso você vai progredindo. E aí você pode ter um progresso espiritual, você ir se tornando uma pessoa melhor, você deixar o egoísmo um pouco de lado e se tornar uma pessoa mais... uma pessoa melhor, uma pessoa que tem mais... que às vezes tem a oportunidade de ajudar o próximo e realmente ajuda. Porque você sabe que tem muita gente que tem a oportunidade de ajudar o próximo, mas não ajuda. E o egoísmo é uma coisa que está dentro do ser humano. Todo ser humano é egoísta. Seu Nilson, o senhor se sente uma pessoa feliz, uma pessoa realizada? Luizão, eu me sinto uma pessoa feliz com aquilo que eu consegui. Porque se eu não conseguir mais, não foi culpa de outras pessoas, foi minha. Então, e eu não posso parar e olhar para trás e ficar relembrando as coisas de errado que eu fiz e que eu deixei de conseguir alguma coisa hoje porque eu errei no passado. Então, eu tenho que olhar para frente. E é o que eu faço. Eu consegui o que eu consegui até hoje. É aquilo que, vamos dizer assim, aquilo que eu mereci pelo que eu fiz. Então, eu me sinto feliz. Seu Nilson, com esse conhecimento que o senhor acumulou nessa sua caminhada e a situação que nós estamos vivendo no país hoje com esse coronavírus, e o senhor tendo conhecimento nessa área, no sentido de bactérias e de vírus e dessas coisas mais... O senhor acha que o caminho é a vacina ou a gente, na verdade, tem que esperar isso passar por si só? Não, eu acho que o caminho correto é a vacina, não tem outra saída. Agora, esse vírus, eu imagino que mesmo depois da vacina, esse vírus vai ser, vamos dizer assim, como sarampo. Levou quantos e quantos anos para se erradicar o sarampo, que infelizmente acabou voltando agora, mas no Brasil, há uns anos atrás, estava erradicado. Então, essa doença vai levar alguns anos para ela ser erradicada. Mas, como toda doença, né, vai acabar erradicando. Mas é uma coisa que hoje a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma doença que você não sabe se você tem resistência a ela ou não. Então, a única solução é manter o distanciamento, usar máscara, para poder tentar evitar de ser contagiado, porque se a pessoa se contaminar, ele não tem certeza do que vai acontecer. Senhor Nilson, o senhor tem medo da morte? Medo da morte? Não. Medo de como morrer? Sim. Porque morrer é um ato natural da vida. O cara não vai viver para semente, ele vai ter que morrer. Agora, eu tenho medo assim, às vezes eu me paro a pensar, com o decorrer dos anos, na situação que eu vou ficar, se eu vou conseguir
ter mobilidade e essas coisas todas. Então a gente sempre, quando a gente vai envelhecendo, a gente sempre imagina essas coisas. Correto. Porque você já imaginou como é triste uma pessoa em cima de uma cama, sem poder se mover? É complicado. Então, às vezes, o meu medo não é de morrer, é um medo de me parar numa situação dessa. Seu Nilson, o senhor acha que seus filhos, seus familiares, quando chegar esse momento, quando chegar essa idade, você acha que eles vão cuidar de ti ou vai te colocar no asilo? Luizão, é uma pergunta bem difícil. Porque, às vezes, não depende do filho apenas. Porque você sabe que um filho hoje, ele tem o trabalho, tem a vida dele. Então, e se ele não tiver condições de pagar uma pessoa para cuidar do idoso? Então, é uma pergunta difícil. E ele também, ao mesmo tempo, às vezes, ele não poder cuidar, porque ele tem o trabalho. Mas qual seria o seu desejo? Não, se ficar velho e tiver dificuldade de mobilidade, essas coisas, se eu tiver, eu espero que não me aconteça isso. Mas se tiver que ir para um asilo, eu não vejo o porquê de não ir, de conviver com outras pessoas de idade no asilo. Eu não me importaria muito com isso, não. Senhor Nilson, que mensagem o senhor deixaria para os seus, para a comunidade, né, para as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, para que daqui a algum tempo, né, quando eles estiverem assistindo esse nosso bate-papo, esse de frente aqui com o Luizão, fazer, o seu Nilson falou sobre isso, o seu Nilson deixou esse recado. É um momento que a gente deixaria para o senhor, né, deixar uma mensagem. Ela pode ser tanto agora, nesse momento, na atualidade, ou então algo para o futuro. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas é que as pessoas hoje, no momento que nós estamos passando, que as pessoas consigam ter um pouco de paciência, não se aglomerarem, porque o que acontece hoje? Agora não, porque com o decreto fechou os bares, mas Serra estava de uma maneira que ninguém achava que tinha doença. Correto. Então, as pessoas procurar evitar de se contaminar, porque o jovem se contamina e mata o velho. Porque ele vai para a casa do avô, da avó, do pai, de uma mãe, e acaba contaminando os familiares. Então, para a gente ter um pouco de paciência com isso. E na vida, a gente sempre ter humildade. Porque com humildade a gente consegue chegar longe. Sem humildade, você será uma pessoa que todo mundo olha e fala assim, fulano não quer nem papo. Então, a gente tem que ser educado, humilde, prestativo. Se a gente encontra uma pessoa idosa na rua com um problema de mobilidade, se você não custa nada você pegar aquela pessoa, ajudar ela a atravessar uma rua, porque faz parte da vida a gente envelhecer. Então, o que eu estou vendo aquela pessoa passar hoje, eu posso passar amanhã. Então, e eu espero que eu, ajudando aquela pessoa, amanhã eu possa ser ajudado. E a gente tem que sempre se lembrar que tudo que a gente faz nessa vida tem volta. O que você faz de bem, te volta em bem. E o que você faz de mal, vai te voltar de mal. Então, para que fazer o mal, se podemos fazer o bem? Bem. Seu Nilson, a vida vale a pena? Vale. Não tem nada que valha mais a pena do que a vida. A vida tem que ser vivida com calma, com tranquilidade,
quando a gente é jovem, a gente quer viver a vida com muita pressa. Tudo nosso, jovem, é as carreiras. Se vai fazer alguma coisa, tem que ser hoje. E quando a gente vai passando, conforme vai passando o tempo, a gente vê que não é assim. A vida tem que ser vivida com calma, para poder ser aproveitada. Senhor Nilson, algum tempo atrás eu tive uma experiência com uma pessoa, a gente estava participando de um evento, e essa pessoa, ela agradecia a tudo. Ela desenvolveu o hábito de agradecer o tempo todo. Segundo ela, pelas experiências que ela teve no passado de ter quase morrido. E segundo essa pessoa, ela estar viva e estar gozando de todas essas oportunidades que estavam aparecendo, era motivo, então, de agradecer. Então, uma pessoa hoje que é totalmente saudável, que está aí no dia a dia, que está trabalhando, que está em busca dos seus sonhos, que está nessa adrenalina toda, está enfrentando a pandemia de frente. Então, para essa pessoa também a vida vale a pena ou ela tem que desistir e se acomodar? Não, desistir nunca. Ninguém pode desistir de viver. Ninguém pode desistir de progredir. Agora, só que tem uma diferença. Progredir não significa você passar por cima dos outros como se fosse um trator. Você tem que progredir da maneira correta, de uma maneira que você possa deitar, botar a cabeça no travesseiro, agradecer a Deus pelo seu dia e dormir tranquilo. Agora, se a pessoa, para subir, ela pisa várias pessoas, ela não está vivendo de uma maneira correta. E um dia, ela vai receber o seu troco. Então, é melhor você receber um troco de uma coisa boa de que receber o troco de uma coisa ruim. Senhor Nilson, uma pergunta que eu deveria ter feito para o senhor e que não fiz, mas eu gostaria de ter respondido. Eu queria que o senhor ficasse à vontade para fazer a pergunta e, ao mesmo tempo, dar a resposta. Fazer a pergunta? É uma pergunta que eu não fiz e o senhor acha que, de repente, seja uma pergunta importante na sua história de vida. Rapaz, agora você me pegou nessa, porque na verdade eu não me lembro assim de alguma coisa que você não me perguntou. Tem um fato que talvez provavelmente você não saiba. No primeiro mandato do vereador Nenilson, nosso amigo Coelho, sim, ele levou uma proposição à Câmara de me conceder um título de cidadão honorário serrense. Maravilha. E isso foi aprovado na época até para mim, para Antônio Lima e que era diretor da faculdade, Salim. Só que Salim, coitado, infelizmente faleceu. E foi aprovada essa moção, mas só que não entregaram para entregar esse título. Mas eu acho que com essa entrevista e a Casa Legislativa, ela vai corrigir isso. Tenho certeza que o nosso presidente, Marcelo Cardoso, vai corrigir isso. O vereador Nenilson já está indo para o 3º mandato. E isso significa que ele também vai cumprir, né, esse compromisso e com certeza vai estar te entregando. Mas isso, na verdade, já ocorreu em outros momentos na Casa Legislativa. É uma falha da nossa Câmara Municipal de Vereadores. E é bom o senhor trazer isso para o nosso bate-papo, porque é a oportunidade da Casa Legislativa fazer essa correção. E também outras homenagens que aconteceu aqui, são nomes de rua, que foram homenageados pessoas, né, que já não estão conosco, mas que foram votados, foram aprovados, mas que não houve alteração. Não houve alteração, né? E também a gente espera que a Casa Legislativa possa olhar nos anais lá da Câmara, né? Acho que a palavra é anais mesmo, nos anais da Câmara lá, nos arquivos, né? Nos arquivos da Câmara.
e possa fazer essa correção, né? O senhor espera que aconteça, né, Senilson? Estou aguardando. Senilson, mais alguma outra coisa? Não, Luizão. Eu gostei do bate-papo e espero que as pessoas que vão nos assistir também gostem. Certo. 104,9 em Morés FM. Estamos aqui finalizando o nosso bate-papo com seu Nilson. Seu Nilson está aqui de frente com Luizão. Então, você que está nos acompanhando aí, se inscreva no nosso canal Luizão Pressão aqui no YouTube e segue também as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. E uma última pergunta, seu Nilson, para finalizar. Se eu deixasse uma mensagem agora para os nossos jovens, esses jovens que estão indo para o mercado de trabalho, esses jovens que estarão iniciando em breve em alguma empresa, como o senhor colocou aqui para a gente no início, para que esse jovem ele faça, né, aquilo no qual está acordado, está no contrato, mas que também ele possa ir um pouquinho mais além. É isso, Nilson? Hoje e sempre, né, os jovens que vão entrar no mercado de trabalho, eles vão com muita vontade, mas sem experiência. Então, o que eu quero dizer a eles é o seguinte: quando conseguirem seu primeiro emprego, não pensem porque estão trabalhando demais, porque trabalhar não mata ninguém. Trabalhar só engrandece. Então, mesmo que esteja achando que esteja trabalhando muito, mas procure trabalhar com alegria, com satisfação e procure sempre fazer o melhor de si. Porque não adianta o jovem aprender e guardar para ele. Ele tem que saber e ele tem que fazer para que o patrão saiba, que o patrão veja que ele sabe. Ele tem que ser, não, sempre aquilo que eu falei, nunca querer passar por cima de ninguém, mas trabalhar com afinco, trabalhar com vontade e mostrar que realmente tem interesse em progredir. Porque se ele não tem interesse em progredir, o patrão também não vai ter interesse em ajudá-lo. Mais vale uma pá de prática do que um caminhão de teoria? Luizão, hoje um diploma vale muito. No meu tempo, não. No meu tempo, o diploma não era o fator principal. Mas hoje, o jovem precisa de estudar. Ele precisa, além da prática, porque a prática ele vai conseguir trabalhando, mas ele precisa estudar, se formar e procurar sempre progredir, sempre se formando, porque muitas coisas hoje, o que é hoje não é amanhã. Então, ele tem que estar sempre, uma coisa que o jovem às vezes não gosta muito de fazer, é ler. O jovem não gosta de ler, não gosta de assistir jornal, mas se ele quer se dar bem no mercado de trabalho, ele tem que se informar, ele tem que ser informado. Porque se ele for uma pessoa que não tem conhecimento das coisas, ele não vai se dar bem. Então, tem que estar sempre se informando, sempre aprendendo, porque o aprendizado é para a vida toda, é uma coisa que a gente aprende a vida toda. Até hoje eu não estou trabalhando mais, mas eu estou aprendendo. Pelo menos eu aprendi a não trabalhar mais. Mas para aprender a não trabalhar, você tem que trabalhar muito. Tá certo.